Bem, em primeiro lugar, você precisa entender que o ato ele pode deixar de existir simplesmente porque era o momento, ele já cumpriu todas as suas etapas, as suas tarefas, né? E aí a gente diz que o ato se extingue simplesmente porque ele naturalmente devia se desfazer, né? Então, o ato já cumpriu seus efeitos. Mas nós também podemos falar que o ato se extinguiu por uma questão de perecimento, né, do objeto. O objeto ou o sujeito do ato não existe mais. Mas também tem uma série de formas de se extinguir um ato, né, que nós vamos chamar genericamente de retirada desse ato do mundo jurídico, tá? E a última espécie, eu quero que vocês tenham bastante atenção a essa classificação, é quando alguém renuncia a um ato. Então anota aí no seu caderno, e já aproveita e desliga o ar aqui nas minhas costas aqui, anota aí no seu caderno quais são as 5 causas de extinção de um ato administrativo, né? A doutrina mais qualificada classifica nesses 5. Como no direito isso não é algo definido rigorosamente, você pode até ver outras divisões de outros autores, mas essa é uma divisão muito adotada pela doutrina mais abasilada no direito administrativo. A extinção natural, a extinção objetiva, a extinção subjetiva, a retirada forçada do mundo jurídico e a renúncia, né? Voluntariamente abrir mão dos direitos decorrentes desse ato administrativo, ok? Então, esse é o primeiro ponto, essa é a primeira camada que você vai entender. E veja, nós nem falamos em anulação e revogação, que tradicionalmente são as formas de extinção mais comuns cobradas em provas de concurso público, ok? Um abraço aí para a Luciane, para a Eliane, Caroline, Marli, todo o pessoal aí que está nos acompanhando, ok? Bem, passa lá para eles para eu falar agora sobre a extinção natural. Como eu havia adiantado para vocês, a extinção natural é a forma regular, normal, em que o ato administrativo deixa de existir. Isso ocorre naturalmente pelo término dos efeitos, que ocorre com o transcurso do tempo. Então imagina, por exemplo, que um ato tinha um objeto, né, que era a aplicação de uma multa. E aí a multa foi paga. Então, o ato de imposição da multa deixa de existir, a multa já foi paga. Ele não produz mais efeitos de impor, porque ela já foi paga, né? Ela não está mais sendo imposta. Ou então por causa de um prazo. Imagina que esse prazo dava isenção de imposto de renda em 2015. Então, naturalmente, esse ato se extingue porque não há mais, né, como se aplicar esse ato. Ele fica apenas no histórico jurídico, mas ele está extinto porque ele não produz mais efeitos temporalmente, ok? Então isso é uma coisa natural, né? Produziu o efeito, acabou o prazo, o tempo, então o ato deixa de existir. Então uma das formas de extinção do ato é a extinção natural. Passa para eles lá, para a gente ver agora a extinção objetiva. Na extinção objetiva, objetiva vem de objeto. Então, o objeto a que esse ato se referia, ele deixa de existir, né? Eu conto sempre para os alunos que quando eu estava, logo no início, quando eu tomei posse na alfândega da Receita Federal em Curitiba, 99, assim, 1999, 98, 99, havia um caso de importação de carros usados no Brasil. Liminares na justiça concediam a possibilidade de importação de veículos usados. Para quem não sabe, veículos usados não podem ser importados
no nosso país. É uma limitação para proteger a indústria nacional. Só a partir de 30 anos que aí vira carro de colecionador. Mas você não pode importar um veículo usado, você importa ele novo. Só que naquela época, não sei se foi 99, 2000, 2001, liminares na justiça concediam a possibilidade das pessoas importarem veículos usados. E aí muita gente importou. O problema é que essas liminares foram cassadas, né, no Tribunal Superior. E aí o que acontecia com as pessoas que tinham já importado e trazido os automóveis usados numa decisão judicial precária? Eles tiveram esses veículos apreendidos pela Receita Federal. E um dos trabalhos que eu desenvolvi em massa foi exatamente responder aos mandados de segurança, né, dessas pessoas que tinham importado o carro. Aí, às vezes, elas já tinham vendido para um terceiro de boa fé, coisas nesse sentido. Mas aonde que eu quero chegar da extinção objetiva? A Receita Federal, ela tinha que ir atrás desses veículos para fazer a apreensão. Aí ia lá na casa do sujeito, encontrava o veículo e apreendia o veículo. Então tinha um ato de perdimento no processo com o qual o fiscal ia lá na residência do caboclo apreender o veículo. E uma certa vez a fiscalização contou que quando chegou lá na residência do dono do imóvel, ele simplesmente falou: se o imóvel não vai ficar comigo, então o imóvel não vai ficar com ninguém, né? O automóvel. E ele pegou e tinha destruído o automóvel todo, assim, picotado, feito, destruído, quebrado, vidro, pneu, tudo que você possa imaginar, tocado fogo. No final das contas, não havia mais automóvel para se apreender e levar embora. Então, nesse caso, o objeto do ato de perdimento, eu tive que certificar isso, justificar a extinção do ato de perdimento, porque não havia mais o objeto, né? Aquele automóvel com aquele chassi, aquela numeração, havia sido destruído. Contei essa historinha só para você entender a extinção de um ato por motivo de término do objeto. Mas também pode acontecer o término do sujeito. Passa lá para eles verem que é a extinção subjetiva. Subjetiva porque estamos falando do sujeito, né? Da pessoa, da relação jurídica. E, obviamente, você consegue perceber que isso acontece com o falecimento. Né, o falecimento da aposentadoria do sujeito que morreu. Não tem mais aposentadoria. A morte do sujeito que tomou posse no cargo. Né? Então isso também é algo que vai levar à extinção subjetiva daquele ato administrativo. Beleza? Então nós já vimos aqui a extinção natural, a objetiva e a subjetiva. Vamos agora falar da retirada. Agora sim é o que mais cai nas provas de concurso, a retirada. Mas antes de falar da retirada, eu quero aproveitar para divulgar alguns eventos muito especiais. O primeiro deles é a semana de revisão, a mega semana de revisão para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, né? Essa mega semana de revisão gratuita vai acontecer do dia 2 ao dia 8 de maio. De 2 a 8 de maio, mega revisão gratuita para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, né, vai colocar aqui nos comentários um link para você se inscrever agora, para você ser o primeiro a se inscrever, né? Um link para o pessoal do YouTube se inscrever como sendo os primeiros a se inscrever para a mega semana de revisão da Polícia Rodoviária Federal, ok? Então, se inscreva ali nos comentários. Muito bem. Agora vamos falar da retirada. Passa o slide para eles acompanharem aqui também, porque a retirada, né, é a forma de se extinguir um ato
contra uma forma natural. E aí sim, vejam bem, você que está acostumado a estudar só o básico de concurso, você vai ver a revogação e anulação como sendo duas das formas de retirada, que são formas de extinção, né, mais comuns do ato administrativo. Mas além da anulação e da revogação, preste atenção, ainda existe a cassação do ato administrativo, a contraposição de um outro ato ou, por fim, a caducidade do ato administrativo, ok? Então anota aí no seu caderno, formas de retirada do ato administrativo. Anulação, revogação, cassação, contraposição e caducidade, ok? Bem, vamos fazer o seguinte, eu vou começar pelas que menos caem em provas de concurso, que são a cassação, contraposição e caducidade, e vou terminar a live de hoje falando das famosas anulação e revogação, ok? Então vamos lá, passa o slide que primeiro nós vamos falar sobre a cassação. A cassação é quando o beneficiário do ato administrativo, ele descumpre as condições previstas em lei. Então veja, você tem um alvará para funcionamento de um hotel. E aí você transforma aquilo num bordel, né? Não pode ter bordel. Então, o seu alvará de funcionamento será cassado. Você tem um estabelecimento que vende bebidas, mas é proibido vender para menores de 18 anos. E aí você vende para menores de 18 anos. A fiscalização bate lá, autua, multa, vai cassar o seu alvará, né? Você tem um alvará para poder fazer uma obra, né? Uma licença para poder fazer uma obra lá, e você descumpre os requisitos de segurança. Isso vai ser cassado. Então a cassação é a retirada daquele ato por descumprimento das condições estabelecidas para o exercício do direito. Cassação. Anotou aí, Caroline? Anotou aí, Marli, Luciane, Eliane, toda a rapaziada, né? Anotaram aí? Quero ver quem mais está aí. Vocês não me disseram qual a cidade de vocês. Eu quero ver vocês dizerem a cidade de vocês. A Caroline falou que é de Foz do Iguaçu. Quero ver o resto do pessoal. O pessoal falou aí qual o concurso que vai fazer, né? Então isso daí também é muito importante, ok? Bem, depois da cassação, pode passar o slide, eu vou falar com vocês da contraposição. Não, da caducidade, tá aqui o slide na ordem, tá a caducidade. Na caducidade, veja, caducou o ato, nesse caso nós estamos falando da superveniência de uma nova legislação que retira os efeitos do anterior. Como, por exemplo, uma licença para funcionamento de um estabelecimento numa zona, né, da cidade, e que com a mudança da legislação não pode mais considerar aquilo ali como uma área comercial, agora é só residencial. Então, haverá a caducidade dessa licença de funcionamento, ok? Então, existe a superveniência no ordenamento jurídico posterior. Na cassação houve o descumprimento, na caducidade houve uma superveniência jurídica. Anotou aí? Tá anotando? Tá estudando? Sábado à noite? Meus parabéns para você que tá aqui, hein? Depois vão dizer que você teve sorte. Depois vão dizer que você teve sorte. Muito bem. Pode passar o slide porque nós vamos falar do último que não é tão assim badalado, que é a contraposição, né? Contraposição, também chamado de derrubada, ela acontece quando um ato tira os efeitos do outro, né? Então você foi aposentado por invalidez. Aí o ato cassou a sua aposentadoria, né? Ele pega e traz você de volta para ativa. Ou você foi nomeado e aí um outro ato vai lá e demite, né? Qualquer situação em que um ato você foi removido,
aí o ato anula a remoção, anula não, aí o ato pega e traz você de volta. Então são situações que um diz para um lado e o ato posterior, em direção contrária, se contrapõe, derruba o ato anterior, ok? Então, com isso, nós vimos que a retirada, ela vem por 3 modalidades não tão populares, como nós vimos aqui, a caducidade, a cassação e a contraposição. E agora nós vamos falar dos mais badalados. A anulação e a revogação. Mas antes eu vou fazer mais um merchandise aqui, que é para divulgar a vocês um evento sensacional que vai acontecer no dia 29 de abril. No dia 29 de abril, nós vamos ter um webinar, uma semana, né, do evento Descomplicando o Direito Administrativo. Nesse evento, eu não vou dar aulas de direito administrativo, eu vou ensinar vocês a estudar o direito administrativo, como organizar o seu estudo de forma simplificada. Como você vai estudar o direito administrativo, ok? Então, você pode se inscrever já no webinário de direito administrativo, Descomplicando o Direito Administrativo. Também é online, gratuito, né? A revisão, a mega semana de revisão da PRF é gratuita e o Descomplicando o Direito Administrativo também é gratuito, ok? E o que eu quero dizer para vocês é que o Descomplicando Direito Administrativo, ele tem dois bônus, que é a presentear você com uma apostila de legislação de direito administrativo e um e-book de questões comentadas. Mas esses e-books ainda não estão disponíveis hoje, sexta-feira, né? O pessoal do estúdio aqui falou para eu divulgar para vocês que são os primeiríssimos. A página está indo para o ar agora. Hã? Hoje é sábado, hoje não é sexta, hoje é sábado. Vocês são os primeiríssimos, a página ficou pronta agora à tarde, mas os e-books só estarão disponíveis na segunda-feira. Então o estúdio aqui falou para divulgar a página mesmo sem o e-book, está pronto, ok? Ó, rapaziada aí anotando, né? A Eliane é de Apucarana, o Otto Winkler é de Curitiba também, eu acho. A Marli também, a Luciana de Curitiba vai fazer NSS TJ. Luciana Blessed, nós temos uma mentoria do INSS. Fique esperta aí, manda o WhatsApp pra mim. Manda o WhatsApp pra mim, você que não segue, não recebe minhas informações, ok? Muito bem. Para concluir a live de hoje, nós vamos falar dos badaladas anulação e revogação. Coloca lá pra eles lá, porque anulação e revogação são duas formas de retirada do ato administrativo do mundo jurídico. São duas formas de se extinguir o ato administrativo. Só que a anulação, por exemplo, ela tem um motivo muito específico, que é a ilicitude, a ilegalidade, a ilegitimidade do ato. Eu só posso anular o que é ilegal. Eu só posso anular o que é ilícito. Ilícito porque contraria a lei. O ato ele foi praticado, né, e produziu efeitos, porque presume-se que ele é legítimo, mas provou-se que esse ato era contrário à lei. E por ele ser contrário à lei, o ato será anulado, ele será retirado da existência do mundo jurídico. E essa retirada pela anulação, ela faz com que esse ato pare de produzir efeitos ilícitos para o futuro, mas também desfaz efeitos passados. Existe uma piada jurídica que diz que no direito até o passado é incerto. Por que o passado é incerto? Porque no caso da anulação, esses efeitos retroagem
como se nunca tivessem existido. Óbvio, quando é possível, né? Em algumas situações não tem mais o que fazer. Mas digamos, por exemplo, que alguém está recebendo uma verba irregularmente, ilicitamente. Quando você anula o ato de concessão dessa verba, a pessoa tem que devolver. Ou então, digamos que se descontou uma verba. Quando anular esse ato, tem que devolver. Então, você desfaz os efeitos. No direito, você chama esses efeitos de ex tunc, retroativos. Então, a anulação, ela retroage. A anulação produz efeitos retroativos, ex tunc. Agora, essa anulação, ela tem como característica a possibilidade dela ser feita, realizada, o ato pode ser anulado tanto pela administração que praticou esse ato, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a administração pode anular seus atos, inclusive depois a lei 9784 trouxe essa previsão, a administração deve anular seus atos, né? Como também a anulação pode e é a função principal do Poder Judiciário. Para que existe o Poder Judiciário? Para controlar a legalidade dos atos praticados pela administração. Então, o ato ele pode ser anulado pela administração que praticou no exercício da sua autotutela, do controle interno. Então, a administração olha para o seu ato e fala, existe um vício, anulo. Ou então o Poder Judiciário pode, quando provocado, pegar e falar, este ato é ilícito, está nulo. Então a anulação pode ser feita pela própria administração provocada ou de ofício. Alguém provocou a administração, falou, administração, esse ato está ilícito, a administração vai lá e anula. Ou a administração pode ela mesma anular o ato, né? Estou olhando aqui, esse ato é ilícito, vou anular. Agora, o Poder Judiciário só pode anular o ato de alguém, de outra entidade, se ela for provocada. Isso por causa da independência dos poderes, né? Então, o ato administrativo ele é anulado pelo Judiciário por uma provocação, para preservar a independência dos poderes, ok? Então, nós temos essas características da anulação. Passo o slide porque nós temos mais características. A anulação também tem uma característica muito importante, que é a característica do fato dela ter, em regra, a inviabilidade de dar direito à indenização. Então, quando o ato é anulado, o particular que foi afetado, em regra, não será indenizado pela anulação, né? Entretanto, veja, o direito não é uma matéria exata. Há que se analisar caso a caso. Então, os casos em que uma pessoa, né, não fez parte nem da emissão do ato, né, nem da culpa pela anulação do ato, ela é uma terceira de boa fé. Por quê? Porque ela não teve nada relacionado e ela foi afetada. Então, o direito pode, né, e deve, inclusive, preservar o terceiro de boa-fé que entrou na confiança, tá? Então, os prejuízos decorrentes disso... Então, digamos que a administração contratou a execução de uma obra ou fornecimento de um bem. Aí o bem foi fornecido, a obra foi feita e descobriu-se que o ato era ilícito, ou das verbas, ou da contratação, mas o fornecedor está provado, não teve nada a ver com isso. Aí vai fazer o quê? Anula o ato e não paga ele? Mas espera aí, e o serviço prestado e o material prestado vai ficar no prejuízo? Não, o terceiro de boa-fé poderá, analisando o caso, verificar o que aconteceu. Olha, a Luciana acertou aqui em falar em autotutela. Muito bem. Bem, temos mais uma característica, volta lá, que é o que nós... passa lá o slide, que é o que nós chamamos de segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? Ora, se você está falando que até o passado é incerto, será que uma coisa que aconteceu comigo em 1985 não pode ser desfeita? Já são 36 anos.
Curiosamente, foi a minha primeira nomeação na Marinha, quando eu entrei na Marinha em 1986. Ai, meu Deus, será que eles ainda podem anular esse ato 36 anos depois e tudo que aconteceu está desfeito? Isso seria uma insegurança muito grande, né? E não faz sentido. Então, a lei, né? A lei 9784 hoje em dia, né? Antigamente era o direito, mas agora a lei diz o seguinte, ó. Os atos administrativos que decorram um direito, né, beneficiem o cidadão de boa fé, eles estão, depois de 5 anos, impedidos de serem anulados, né? Então, esse impedimento é importante que você saiba, né? Decai em 10 anos o direito da administração anular o ato que produziu o efeito favorável ao terceiro de boa-fé. Então você não fez parte dessa ilicitude. Você foi beneficiado. 5 anos depois, decai o direito. Não existe mais o direito da administração anular esse ato. Agora, atenção, muito cuidado. A decadência da anulação dos atos contra terceiros de boa-fé é apenas para os atos que favorecem o terceiro de boa-fé. Se o ato, isso é pegadinha de prova, se o ato prejudica o terceiro de boa-fé, nesse caso não há prazo decadencial. Você pode ter sido prejudicado há 20, 50 anos atrás, que ao se descobrir a ilicitude, o ato será anulado e a injustiça sobre você será desfeita, ok? Então, a decadência é para os atos favoráveis ao terceiro de boa-fé. E se o terceiro de boa-fé, e se ele não for terceiro de boa-fé, e se ele tiver má-fé? Bem, a doutrina, né, diz, alguns autores dizem que no caso da má-fé, o prazo de decadência sobe de 5 para 10 anos. Mas isso, a má-fé, não se confunde com os crimes, porque quando o ato é tipificado como crime, aí não há que se falar em prazo decadencial, né? A anulação de atos decorrentes de crimes não decaem nunca, ok? Então, segurança jurídica, decadência, 5 anos para boa-fé, 10 anos para má-fé, não decai nunca quando é crime, ok? Estão anotando aí? Sara está anotando, né? Vamos lá anotar então essas hipóteses de decadência para anulação dos atos. Pode passar o slide porque nós vamos falar, né, sobre a revogação. Lembra que eu mencionei aqui, só destacando para vocês, a Lei 9784, artigo 54, que diz: o direito da administração a anular os atos que decorram efeitos favoráveis para o destinatário decai em 5 anos, contados da data que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Lembra que eu disse que a lei não diz qual é o prazo da má-fé? A lei diz só que não é 5 anos para má-fé, ok? Pode passar o slide, porque o último temazinho de hoje para você que se sacrificou aqui num sábado à noite para participar dessa live, dessa terceira live do desafio 10 lives de direito administrativo. O primeiro assunto foi agentes de fato putativos e necessários. Segunda live que tá aí no canal, é só você ir ver no canal, 30 minutinhos. Foi sobre consórcios públicos, agências executivas e organizações sociais de interesse público. E nessa terceira live o assunto foi sobre a extinção do ato, né, a extinção natural, a extinção objetiva, subjetiva, a retirada e a renúncia. Estamos agora na última forma de retirada, que é a revogação. Então você não pode misturar a anulação com revogação. A revogação
é a retirada do ato administrativo que é lícito. Então isso é uma diferença fundamental. Anulação do ato ilícito, revogação do ato lícito. Mas se o ato é lícito, por que a administração vai retirar ele do mundo jurídico? Simplesmente porque não quer mais, cansou, não é mais conveniente e oportuno. Anota aí, o motivo para a revogação é a conveniência e oportunidade. É uma análise do mérito, não quero mais. O ato é lícito, perfeito, produziu efeitos e esses efeitos são preservados, mas daqui para frente não mais. Então a administração decide que os atos, quando revogados, preservam os efeitos anteriores, mas impedem os efeitos futuros. Então a gente diz que a revogação produz efeitos ex nunc, adiante. Então a revogação é por conveniência e oportunidade para efeitos futuros, sem prejudicar os resultados, os efeitos passados. E uma característica da revogação é que ela só pode ser realizada pela própria entidade administrativa, pela própria administração que praticou o ato. Não cabe ao Poder Judiciário, no exercício da função judicante, revogar a conveniência e oportunidade de outros. Pode analisar o ato discricionário quanto à conveniência e oportunidade pelo abuso, pela ilegalidade, mas não, em regra, pela conveniência e oportunidade, ok? Então, a revogação de atos lícitos pela própria administração, né, por motivos de conveniência e oportunidade, ok? Quero deixar um abraço para todos vocês aqui, né? O Renato falando, né? Cumprimentando os colegas, tudo anotado aí, top. A Marli diz que não tem N, não retroage, né? O Renato dizendo que a live boa, áudio bom, imagem ok. Muito obrigado, Renatão, né? Prova do IAT, né? A prova do IAT, eu tô tentando uma live com o diretor da IAT, da presidência do IAT. Vamos ver se vai rolar uma live. E quero dizer que eu tenho um grupo de mentoria para o Instituto Água e Terra, assim como tenho para delegado, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, INSS. Eu tenho vários grupos de mentoria. Quer saber dos meus grupos de mentoria? Manda um WhatsApp para mim. Você quer participar da revisão, mega semana de revisão da PRF? Tem um link aí em cima. Quer participar do webinário, né? Que nós vamos falar sobre o Descomplicando Direito Administrativo, tá aqui nos comentários também, ok? Então participe disso daí. Bem, então com isso aí a gente vai encerrar essa terceira live sábado à noite. Olha, meus parabéns, quando o pessoal aqui da produção falou pra mim, vamos fazer a live sábado à noite, eu falei, Jesus do céu, ninguém vai querer participar sábado à noite. Mas uma coisa é boa, ninguém tá na night badalando, né? Deve estar tudo fechado aí, tem um lado bom, tudo na vida tem um lado bom, né? O lado bom é que ninguém tá na night badalando, então ou você tá vendo Zorra Total na televisão, eu nem sei se ainda existe Zorra Total, ou então você tá aqui estudando, providenciando um futuro melhor, a sua aprovação no concurso público, ok? Então, assim que tiver a live do IAT, Sara, eu vou divulgar aqui para vocês a live com a presidência do IAT. E se você quiser participar da mentoria do IAT, manda o WhatsApp para mim, beleza? Quero mandar um abraço para todos aí do Facebook que nos assistiram, o pessoal que tá aí no YouTube. E ó, terça da semana que vem tem live de novo, a live número 4. Então fica ligado, se inscreve no canal para você poder receber a notificação, né? Vai ter live número 4, na terça, na quinta e no sábado. E na outra semana também. Ativa o sininho, ó, o pessoal aqui tá me lembrando, tem um sininho ali, pi, 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 pi. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber informação. Live de Direito Administrativo, terça, quinta e sábado, 8 horas da noite. Ainda tem mais 7 lives pra gente fazer.
Então, uma semana, terça, quinta e sábado, outra semana, terça, quinta e sábado, e eu não sei quando é a última, né? É numa outra terça, então. Na outra terça, 10 lives, temas especiais que vão fazer a diferença na sua prova. Porque o que eu tô escolhendo para falar aqui não é em qualquer lugar que tu vai ver, não, hein? Presta atenção, fica ligado. Afinal de contas, são 23 anos de experiência lecionando direito administrativo, mais de 24 livros e e-books publicados sobre a matéria. É um bocado de experiência, hein? É um bocado de experiência ensinando vencedores a gabaritar direito administrativo. Agora sim eu vou acabar de verdade, porque senão eu vou continuar aqui falando com vocês, porque realmente é uma paixão. Grande abraço para vocês e até a próxima. Uma paixão. Grande abraço para vocês e até a próxima.